Eu nunca fui de admitir que não dava conta. Sempre acreditei que aguentar pressão era sinal de força. Até que num domingo à noite, depois de mais uma semana trabalhando 12 horas por dia, o meu corpo simplesmente disse: chega. Eu não percebi o momento exato em que o meu corpo se tornou um estranho. Foi um processo lento, como a ferrugem que corrói um portão sem fazer barulho. Primeiro foram as pequenas traições, mãos que tremiam ao segurar xícaras vazias à noite, um gosto metálico permanente na língua que nem a bebida mais forte conseguia disfarçar. E depois vieram as noites em branco, aquelas em que o travesseiro virava um campo de batalha, onde eu perdia sempre. Lembro de ficar horas sentado no sofá, olhando para o teto, com o coração acelerado como se eu tivesse corrido uma maratona. Só que eu não tinha feito nada. Só existir já era completamente exaustivo. Mas o verdadeiro sinal veio numa terça-feira comum, no elevador espelhado do escritório. Ao me ver refletido entre os números luminosos do painel, não reconheci o homem de sobretudo caro e olheiras mais caras ainda. Seus olhos, meus olhos, pareciam dois poços secos onde até as lágrimas haviam desistido de nascer. Até o café tinha perdido o gosto. Sabe quando você toma aquela primeira xícara do dia e sente um pouco de prazer? Pois é. Para mim era só um líquido amargo que mantinha meu corpo acordado enquanto minha alma já tinha desistido há tempos. O pior foi quando eu comecei a ter crises no metrô. Suor frio, visão turva, aquele medo irracional de que algo horrível ia acontecer. Depois de muita insistência dos meus pais, resolvi me render e marquei uma consulta médica para fazer alguns testes e exames. Esperei mais uma semana pelo dia agendado e nesse período as coisas pareciam ainda mais intensas. O dia da consulta chegou e, conforme eu esperava, ouvi mais do que fui obrigado a falar. O médico fazia perguntas e, ao mesmo tempo, já apresentava as respostas. Dramas comuns à vida moderna, com os quais ele estava acostumado a lidar diariamente, aos montes. Passados alguns dias, veio o diagnóstico: burnout com sintoma de ansiedade generalizada. Naquela época eu tomava 2 remédios controlados só para conseguir funcionar. Um para ansiedade, outro para dormir. E mesmo assim, acordava com aquele frio na barriga, a boca seca e a mente girando em loops infinitos de preocupação. Isso já não era suficiente, e a ansiedade pela cura se tornava ainda maior a cada dia que passava. O médico aumentou a dose dos remédios e lá estava eu, com uma receita na mão e uma pergunta na cabeça. É isso? Será que eu vou precisar disso para o resto da vida? Foi ao pegar aquelas caixas de alumínio brilhante, tão perfeitas em sua esterilidade clínica, que eu senti o último fio se romper. Isso não é cura. É um sequestro negociado. Muitos dias se passaram e a agonia se mantinha em meu peito com uma força alarmante. Mas foi então que o universo, vestido em sua capa de ironia mais perfeita, começou a dar as cartas, silenciosamente. Eu vivia num prédio antigo, de 5 andares, daqueles bem conservados e que ficava numa rua tranquila em um dos melhores bairros de São Paulo. Eram 4 apartamentos por andar. A porta verde do apartamento 504 sempre me intrigava. Enquanto todas as outras do corredor eram brancas e anônimas, aquela ali ostentava aquela cor de floresta úmida, com a maçaneta enferrujada e um pequeno crucifixo de madeira pendurado na altura dos olhos. Uma tarde, ao sair do elevador, percebi que a senhora que morava ali havia esquecido a chave pelo lado de fora. Quando bati pela primeira vez,
A voz que respondeu veio filtrada pela madeira, mas ainda soava doce e terna. É só empurrar, moço. Porta de curandeiro não tem tranca. Um sentimento de estranheza percorreu a minha alma, mas não havia 1 milímetro de medo dentro de mim. Empurrei a porta suavemente e entrei. O interior era um universo paralelo. O ar pesava diferente ali, carregado de partículas de poeira dourada, dançando nos raios de sol que vazavam pelas cortinas de linho. Na parede da cozinha, um relógio cuco parado às 3h17. Que horas eram realmente? Algo me dizia que nessa casa isso pouco importava. Dona Aurora, e esse era o nome dela, estava de costas, mexendo uma panela de ferro que devia ter mais anos do que eu e elas juntos. Usava um vestido roxo desbotado e chinelos de dedo que faziam plaft, plaft, naquele piso de cerâmica fria. Sem se virar, ela apontou para a mesa com os dedos esticados de quem tem a mais absoluta certeza do que diz e disse: "Senta, seu chá já está no ponto." Caminhei até a pequena mesa de madeira e me sentei na cadeira que tinha uma almofada bordada no assento. À minha frente, o líquido na xícara de barro não era amarelo, não era verde, era a cor exata do âmbar, como se alguém tivesse engarrafado luz de outono. Peguei a xícara com cuidado e senti a fumaça leve do chá quente invadir o meu corpo. O primeiro gole despertou memórias que eu nem sabia ter. Infância na casa da avó, terra molhada depois da chuva, a segurança ancestral de saber que alguém cuidava de você. "Isso aqui?" ela disse enquanto me observava como um pássaro observa uma minhoca. "Não é remédio, é lembrança. O corpo não esquece como se cura. Ele só precisa que alguém mostre o caminho de volta." Eu observava o movimento daquela senhora como quem observa esse pássaro voando. Ela caminhava de um lado para o outro, abrindo gavetas carregadas de histórias. Revirava armários que os meus olhos curiosos percorriam, como que buscando uma resposta para o fato de eu estar ali, recheado de um sentimento tão bom e sem ao menos saber a razão de estar ali. Foi quando ela abriu a velha geladeira branca, não para pegar comida, mas para revelar alguns tesouros que guardava na porta. Erva cidreira enrolada em um pano úmido, folhas de maracujá secando em papel toalha e flores de camomila penduradas como pequenos sóis presos por linha de costura. "Vem", ordenou ela, estendendo uma mão cujas veias pareciam mapas de rios antigos. "Hoje você vai aprender a pescar em vez de ficar mendigando peixe enlatado." Me aproximei com a respiração cadenciada e os olhos curiosos de quem não fazia ideia de para onde estava indo. Me sentei diante dela, enquanto sua voz calma e doce começaram a explicar. "Aprendi que existem 3 tipos de fome. A da boca, que os comprimidos matavam com seu gosto de morte química. A das células, que só as ervas frescas podiam saciar. E a da alma. Eu nem sabia que isso existia, até ver a Dona Aurora transplantando mudas com as mãos nuas na terra e me revelando um mundo que não pedia para ser explicado, tamanha a simplicidade. Terminei o chá e saí do apartamento da Dona Aurora com a cabeça nas nuvens. E pensar que tudo que eu queria era devolver a chave que tinha ficado pelo lado de fora. E acabei virando a chave que me faria repensar uma série de coisas na minha própria vida. A partir daquele dia, as minhas manhãs se transformaram. Em vez de engolir pílulas com água estagnada do copo de plástico, eu agora colhia folhas ainda orvalhadas, da minha pequena horta suspensa que ficava na varanda do meu apartamento. Com a ajuda da Dona Aurora, descobri que a erva cidreira tem um cheiro que muda conforme a hora do dia. Doce como mel pela manhã, picante como pimenta ao entardecer. A camomila, quando esfregada entre os dedos, solta um aroma que é quase uma sinfonia. Notas altas de maçã verde, baixos terrosos, um sustém de melancolia doce. Mas foram as folhas de maracujá que me ensinaram a lição mais dura. Elas só liberam seu princípio ativo quando machucadas.
Igual a gente. Às vezes, é preciso se quebrar para descobrir o que tem dentro, Dona Aurora comentou enquanto as amassava num pilão. Os dias foram passando e eu nem percebi o momento em que até a minha respiração estava diferente. Houve derrapadas, é claro. Dias em que engoli alguns comprimidos escondido, com a vergonha de um alcoólatra em recaída. Noites em que derramei os chás na pia, convencido de que tudo aquilo era placebo para mentes fracas. Até o dia em que eu percebi, eu não estava tomando chá. Estava bebendo tempo. Tempo para esperar a água esquentar no fogão antigo da Dona Aurora. Tempo para observar como as folhas se abrem na água como bailarinas acordando. Tempo para perceber que a cura não é um destino, mas a coragem de ficar imóvel enquanto todas as suas células gritam para correr. Hoje, quando vejo executivos no metrô, mastigando ansiolíticos como balas, percebo que ninguém nos conta. A verdadeira crise não está no nosso cérebro, está no nosso ritmo. Como pode uma espécie que evoluiu ao som das estações acreditar que viver em estado de urgência permanente é normal? Que tipo de inteligência inventa remédios para dormir e outros para acordar, mas esquece de perguntar: dormir e acordar para quê? Minha varanda agora tem 7 vasos. 2 de erva cidreira, porque uma sempre morre quando você mais precisa. 3 de camomila, um para cada crise que eu antevejo. E 2 de maracujá. Um para mim, outro para quando alguém bater na minha porta, que agora é verde. Dona Aurora se foi no inverno passado. Deixou para mim o seu pilão de madeira, suas receitas escritas em papel de pão e uma única instrução. Quando esquecer tudo de novo, e você vai esquecer, olhe para as suas mãos. Elas sabem o que fazer antes mesmo que você pense. E assim, toda noite, quando preparo meu chá, eu repito o ritual que acabou virando um ato de resistência. Espero, observo, permito. A cura, e eu descobri isso observando as mãos da Dona Aurora, não está nas receitas, nem nos comprimidos, nem mesmo nas folhas. Está no espaço entre um gole e outro. No tempo. Na coragem de ficar quieto o suficiente para ouvir o seu próprio corpo dizer: obrigado por finalmente cuidar de mim.